Então vamos lá, pessoal, mais uma vez bom dia. Aí eu vou deixar registrado aqui no vídeo, que aí para não ter dúvida. Toda atividade que eu passar, eu sempre vou chamar de entre 3 e 5 alunos para a gente conversar aqui na frente. Esses alunos vindo aqui, eles podem ganhar até meio ponto, até um ponto, dependendo da complexidade da atividade, tá bom? Isso faz parte da atividade pedagógica, porque vocês estão aqui, a escola é o treino da vida. Então tudo que vocês fazem na escola é para preparar para a vida, para o mundo aí fora. Então é falar, é saber se comunicar. Então a principal forma nossa, né, de interagir com o outro ou com a sociedade é a comunicação, é a voz. Então, veio aqui, se fez errado, a gente está aqui para conversar junto, fazer junto, não tem problema. Mas por algum motivo, eu esqueci, eu faltei, eu não me interessei, ou eu estou com vergonha, então já vai estar com uma observaçãozinha negativa, que é para a gente sempre ganhar. Pensa em ganhar, não pense em perder. Ao contrário da Idade Média, que nós recapitulamos na aula passada, a igreja, como alguém aqui falou, a Maria Alice, né? Ela falou muito bem da questão do controle religioso sobre a sociedade. E a Igreja Católica Apostólica Romana, durante a Idade Média, controlava a sociedade através do medo. Não através da pregação, era muito curioso. As pregações não eram voltadas para a salvação. Se você for um bom menino, uma boa menina, após a morte irão para o céu, para o paraíso. Mas não, era mais fácil controlar a população através do medo. Então, existiam peças teatrais, pregações falando muito mais na figura do diabo, falando muito mais do inferno, do que falando em Jesus, falando em Deus, falando do paraíso. Por quê? É mais fácil controlar através do medo do que de uma coisa boa. Como vocês alunos, às vezes é mais fácil o professor controlar ameaçando, que vai tirar um ponto, que vai tirar de sala, do que falar para o aluno que vai ganhar um ponto. Vocês viram aqui. Então, eu fiz uma atividade em que vocês estariam ganhando. E aí a pessoa tem uma relutância em ganhar. Mas se eu já tivesse falado lá na aula passada, quem não fizer irá perder. Eu tenho certeza que boa parte dos que foram chamados e não fizeram, o medo em perder seria maior do que a vontade de ganhar. Isso é para a vida, gente. Nós temos que mudar essa lógica. Nós temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder. Isso é para a vida, tá? Então a igreja, ela fazia esse controle. A Igreja Católica foi a grande organização da Idade Média e existe até hoje. Tá bom? E aí nós vimos que esse sistema ele vai começar a entrar em crise. O chamado feudalismo, ele começa a entrar em crise a partir do século XI, a chamada Baixa Idade Média. Essas relações, senhores feudais com senhores feudais com servos, com as pessoas que moravam nas vilas, essas relações vão começar a ficar desgastadas. E aqui nós vamos ver alguns motivos, são 5 fatores que contribuíram para o fim do sistema feudal. Então vamos lá, eu quero vocês comigo aqui, eu vou apontar e vocês vão falar alto, o pulmão para fora. Então são 5 fatores que contribuíram para o final do feudalismo. O primeiro fator? As cruzadas. Isso, as cruzadas. Segundo fator? Cidades e renascimento comercial. Isso, cidades e renascimento comercial. Foi o segundo fator de crise do feudalismo. Terceiro fator? Peste negra. A peste negra veio para atrapalhar ainda mais a vida do feudalismo. Quarto fator? Guerra dos 100 anos. Foi a Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França. E o último fator? Revolta do negro. Isso, então são 5 fatores que contribuíram para o fim do feudalismo. Então vamos ver aqui o primeiro fator, tá? Então nós temos de cara as cruzadas. E aí o que foram as cruzadas, gente? Esse é um tema muito recorrente em filmes, livros, histórias. Nós vamos ver lá no final do ano que o Oriente, lá o Oriente Médio, ele foi conquistado por uma nova religião, que é o islamismo. A gente vai ver sobre o Islã ainda lá no final. Então, mais ou menos lá no século VII,
um cara chamado Maomé. Ele teve uma visão do anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a Maria a vinda de quem? De Jesus Cristo, do Messias. Então esse mesmo anjo apareceu para Maomé quando ele tinha 40 anos de idade. E aí o anjo Gabriel ficava falando para Maomé, recita o quê? Recitar as leis de Deus. E através do que Maomé saía pregando, surgiu um livro chamado Alcorão e uma nova religião, o islamismo, né? Que é seguido pelos muçulmanos. Então os muçulmanos, eles conquistaram o Oriente Médio e conquistaram boa parte da Europa. Tá? Jerusalém, que era chamada Terra Santa, onde Jesus foi crucificado, estava sob domínio desses muçulmanos. E os católicos, eles chamavam os muçulmanos de infiéis. Então a Terra Santa estava na mão dos infiéis. Até aí tudo bem? Então, lá no ano de 1095, um Papa chamado Urbano II, ele convocou a cristandade para a retomada da Terra Santa. Então, as cruzadas elas foram campanhas religiosas e campanhas militares. Tá? O mesmo cara que matava um cruzado, né, o soldado lá, o cruzado, que ele matava com a espada, na mesma hora a espada era muito grande, as espadas medievais, e o cabo da espada fazia um formato de cruz. Então ele matava o cara, e aí ele fincava a espada no chão, e já rezava lá pela alma daquele cara, daquele infiel. Então, as cruzadas tiveram o objetivo de retomar, eu posso puxar daqui, recuperar Jerusalém das mãos dos infiéis. O segundo objetivo, escoar parte da população. A população na Europa tinha aumentado muito por causa de novas técnicas agrícolas. Então, mais comida, menos mortes por fome e mais pessoas. Então tinha muita pessoa, eu tenho que mandar essas pessoas para algum lugar. Mesma coisa aqui, se a turma de vocês cresce, o que a escola tem que fazer? Dividir, não é? Dividir uma outra turma. Vocês são a 700, né? 701, então eu vou formar uma 702 para escoar, para ficar mais fácil, mais confortável. Então a Europa estava muito populosa. Eu tenho que escoar parte dessa população pobre. O terceiro motivo era um motivo político. Eu tinha que escoar também parte dos nobres de segunda classe. O que era um nobre de segunda classe? Vamos lá, vamos lembrar. Quando o senhor feudal, um duque, morria, aí ele tinha 10 filhos. Quem assumia o feudo? Quem assumia o título de duque? O mais velho. O que restava para os outros? Nada. Só fazer parte da nobreza. Então era uma nobreza sem terra, uma nobreza de segunda classe. E aí o que acontecia? Muita briga. Já ouviram falar de briga? Já escutaram em jornal? Já presenciaram briga de, às vezes, um irmão matando outro irmão por causa de herança? Sim. Isso acontecia já lá atrás. Hoje é por causa de divisão. Naquela época não tinha nem divisão. Então o irmão mais velho herdava lá o castelo, o feudo, e aí o mais novo ia lá e matava. Aí o outro do meio ia lá e matava o segundo. E assim por diante. Então existiam muitas brigas por poder dentro das próprias famílias. Então o Papa teve essa sacada, olha só. A Terra Santa está na mão dos infiéis, dos muçulmanos. Isso é uma afronta. A terra onde Jesus pregou, onde Jesus foi crucificado. Poxa, eu tenho que recuperar lá. Mas eu tenho que motivar esses caras. Será que os caras vão lá à toa? Não. Eu vou falar para eles que eu vou botar os pobres para lá. Tem muita gente. Outra coisa, você nobre que não tem terra, você nobre que não tem castelo, você indo lá para Jerusalém, reconquistando aquilo, a terra que você conquistar vai ser sua. Aí os caras, opa, vantajoso. E o pobre que ia lutar lá, por que vocês acham que também não eram só nobres que iam nas cruzadas? Por que o pobre, o servo, ia para as cruzadas? Vai ganhar terra também, tinha a chance de ganhar terra, mas tinha uma outra coisa. Quem estava no controle da mentalidade das pessoas? O clero. Isso, a igreja, o clero. E aí as pessoas
tinham medo de quê? De ir para onde quando morresse? Inferno. Para o inferno. Aí sabe o que o Papa falava? O Papa falava assim, ó: quem participar das cruzadas e morrer em combate, todos os pecados estarão perdoados automaticamente. E as pessoas tinham medo mesmo de ir para o inferno. As pessoas tinham isso muito vivo dentro do coração, tinha muito medo. Então pensou, poxa, minha vida já é miserável, eu fiz um monte de besteira. Poxa, o Papa está me dando a chance de se eu morrer em combate, eu posso ter a salvação. E outra, se eu sobreviver, como ela disse, qual é o seu nome? Mariana disse, eu ainda posso ganhar um pedacinho de terra, é vantajoso, porque a vida lá na Europa estava ruim. Então, de qualquer maneira, ele ia, expectativa de vida, como a Maria Alice falou, era uma expectativa, não foi ela não, foi o João Pedro. A expectativa de vida era uma expectativa de vida de 35 anos, eu já estou com 20 anos, então assim, não tenho muita coisa a perder, eu posso só ganhar. Se eu morrer, eu ganho, porque eu vou para o paraíso, e se eu ganhar, eu vou ganhar terras. Então, foi o argumento que o Papa Urbano fez, tá? E aí nós temos as principais cruzadas, tá? Foram 9 ao todo, e aqui eu botei 3 principais. A primeira foi organizada pelo Papa, tá? A segunda, a terceira também foi muito importante, que é a chamada Cruzada dos Reis. Aí surge um rei que foi muito famoso na Idade Média, que era o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, tá? E aí os reis iam também, não só os nobres de segunda categoria, porque com o intuito de receber a salvação também. E nós tivemos, curiosamente, ó, a Cruzada das Crianças, jovens da idade de vocês, iam lá para o Oriente com esse intuito, porque tinha muita criança órfã, sem pai, sem mãe, então isso era uma perturbação. Então botou essas crianças nos navios, mais ou menos 50 mil crianças saíram do porto de Veneza, de Gênova, na Itália, rumo a Jerusalém. Então, dá para imaginar qual foi o resultado, né? Foram massacradas essas crianças. Mas as cruzadas, elas deixaram uma consequência, algumas consequências que são importantes para o fim do feudalismo. A abertura de rotas comerciais. Então, lembra lá, do feudalismo o comércio tinha diminuído, porque estava perigoso. Por que estava perigoso de um feudo ao outro? Por causa de quem? Dos bárbaros. Então o comércio diminuiu. Então, com as cruzadas, essas rotas comerciais estavam mais seguras, porque os cruzados, esses guerreiros, eram religiosos e guerreiros ao mesmo tempo. Eles faziam a proteção das caravanas. Então as pessoas começaram a ir para Jerusalém para orar lá no túmulo de Jesus, para orar lá onde Jesus foi crucificado, para orar aonde Jesus nasceu. Então as pessoas iam lá para conhecer a Terra Santa, como ainda fazem hoje. Então as rotas comerciais voltaram, junto com a peregrinação, as rotas comerciais voltaram, tá? Começa a acontecer trocas culturais, que eu começo a guerra, mas a vida não é só de guerra. Começa a trocar ideia com o pessoal, com os cristãos ortodoxos que moravam lá em Constantinopla. Eu começo a troca cultural com o próprio muçulmano, com o árabe. Então vai vir para o Ocidente a bússola, vai vir, que foi inventado na China, vai vir para o Ocidente a pólvora, também inventada na China, o macarrão. Então, trocas culturais. O macarrão foi inventado aonde? Na China. Um italiano chamado Marco Polo fez uma viagem até o Oriente e aí ele trouxe o macarrão. Olha só, tá vendo? Isso é para a gente parar para pensar que hoje em dia, só para a gente chamar a atualidade, hoje em dia a gente está falando que tudo de ruim, né, vem da China, né? Pô, mas estão falando que a China criou o corona e eles têm até a cura. E não quer dar. Então, já foi comprovado cientificamente que é um vírus natural. Existe um artigo em inglês, eu até estava lendo outro dia, através do Google Tradutor, né, que não lê inglês. E aí o que acontece? Possivelmente, na verdade, o vírus veio da Itália. Houve uma Olimpíada Militar na cidade de Wuhan. Eu ouvi falar. E aí, igual a Olimpíada que tem, só que era uma Olimpíada de militares. E aí os primeiros a demonstrar sintomas da Covid-19 foram atletas italianos. Só que
Antes, eles achavam que eles se contaminaram lá. E aí o governo italiano, recentemente, observou que há casos de contaminação pelo Covid antes do que eles pensavam que ter ocorrido. Então, assim, já estava o vírus circulando na própria Itália antes da notícia na China. Então, assim, isso aqui só daqui a alguns anos que a gente vai identificar da verdade de onde veio esse vírus tão terrível, está atrapalhando a vida nossa, que está ceifando a vida. Temos colega aqui da escola, nosso professor internado, o Rafael. Então, assim, é algo que não é brincadeira, mas, assim, cientificamente ele é comprovado que não foi feito em laboratório, ele é natural. Agora, daqui a alguns anos a gente descobre se ele veio realmente da China ou se ele veio de algum outro lugar. Mas o fato é que a cultura chinesa é importante para nós aqui no Ocidente. Então nós temos a pólvora, nós temos a bússola, nós temos o exemplo do macarrão. Então, assim, várias outras coisas. Como durante muito tempo existiu a chamada Rota da Seda, que ligava a China à Europa, que a seda era um produto de luxo. Então, é para a gente ter essa visão não preconceituosa, não xenofóbica, de achar que o outro é responsável pelas mazelas. Então, a abertura dessas rotas comerciais, aí é o surgimento de feiras, porque conforme vai ter aqui é a estrada, ó, a rota, ó. Aí aqui cruza uma outra estrada, uma outra rota, aqui surge uma outra rota. Aqui nesse entroncamento vai surgir uma feira. No início eram feiras anuais, igual feira, não tem ali no centro de Santa Cruz, perto do Pedro II a feira? Não. Tem. Lá na Rua do Império. Tem Sepetiba, né? Então, assim, o que é? Uma vez por semana vão lá produtores ou revendedores, comerciantes de produtos agrícolas e vendem, né? Então, só que essas feiras aqui era de tudo, era de alimento, era de roupas, de utensílios, espadas. Então, por quê? As estradas estavam mais seguras, aí o comércio volta. E aí há o renascimento urbano, porque próximo dessas feiras começam a surgir cidades. Então, tudo é uma consequência uma da outra, é uma escadinha, vai uma puxando a outra. Paralelo a isso acontece o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Porque as pessoas vão começar a fugir do feudo. Lembra lá? Você que falou, né, Maria Alice, que não podia deixar o feudo, não era isso? Você falou na tua história. Foi? Uma de vocês. Então, antes, a pessoa não podia deixar o feudo, tinha que ficar lá, preso para sempre. Então, isso. Então as pessoas começam a fugir. E aí elas vão fugir para essas feiras, vão fugir para onde está surgindo essas cidades. Tá? E aí o poder do seu feudal começa a enfraquecer. Então esse foi o primeiro fator. Para aqui.